Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o tema do meu trabalho final de InfoSoc, que foi o web hacking e o cyberativismo como uma resposta às opressões sistêmicas do capitalismo moderno. Como o tema desse trabalho ele está constantemente convergindo para um só ponto, é cabível a gente colocar como uma introdução ao tema o significado formal de ativismo. Consultando alguns dicionários, a gente pode obter pelo menos umas 4 definições para o tema, mas a que eu mais gosto, sem dúvidas, é essa. Ativismo é a ação intencional que decorre de uma grande variedade de motivações políticas e que pode assumir diversas modalidades de expressão, como, por exemplo, o envio de cartas à mídia impressa e eletrônica, comícios, greves, sabotagem, resistência passiva ao governo, manifestação de rua e, nos casos mais extremos, tática de guerrilha e terrorismo. Entretanto, hoje em dia, a vida ela não é mais o que ela era pelo menos uns 20 ou 25 anos atrás. A gente vive em um mundo dominado pela globalização e pela velocidade. Por exemplo, se uma terceira guerra mundial estourasse nesse exato momento, todos nós provavelmente já estaríamos sabendo pelas trending topics do Twitter. Mesmo que a nossa percepção da realidade tenha se modificado, algumas coisas, principalmente aquelas que estão na base da construção da sociedade como ela é hoje, não se modificam. Opressões estruturais de uma sociedade capitalista, podendo citar entre elas a opressão de classes, de gênero, de raça, sexualidade, permanecem bastante vivas mesmo em um mundo que é pintado de cor-de-rosa pelas grandes corporações detentoras do capital. A mudança na percepção da realidade não exclui essas violências. Muito pelo contrário, eu arrisco a dizer que ela acaba por acentuá-las. Pelo lado minimamente positivo da situação, os meios pelos quais os movimentos de resistência são articulados também acompanharam essas mudanças. Porque se existem novas formas de opressão, devem existir novas formas de resistência. Nesse cenário, Sérgio Amadeu definiu, já em 2010, o conceito de cyberativismo. De acordo com esse autor, o cyberativismo é um conjunto de práticas em defesa de causas políticas, socioambientais, tecnológicas e culturais, que são realizadas nas redes cibernéticas, principalmente na internet. A política, seus debates, tudo que deriva dela não pode e não é deixado de lado quando a gente fala em internet. O homem é um animal político em sua natureza, porque se preocupa com as decisões que são tomadas dentro da sociedade como um todo. Quando não alienado na sua existência dentro do conceito capitalista de indivíduo, o homem se livra das suas amarras para olhar para a sociedade como o fator essencial de sua existência. E isso é muito, muito importante quando a gente fala sobre empoderar o ser humano para que ele, consciente da sua dimensão perante ao todo, consiga compreender a necessidade de resistir àquilo que lhe é imposto por um fator externo dominante. Se a gente for investigar as raízes históricas do capitalismo, a gente chegará à conclusão de que esse sistema se baseia em pelo menos alguns fatores bastante singulares, e que sem eles estaria fadado à derrota. Por exemplo, a alienação e a opressão são duas formas através das quais os homens permanecem cegos para a verdade e atados em seus grilhões. As classes sociais elas surgem, de forma histórica, dos excessos de produção que acabaram culminando na apropriação dos recursos e dos meios de produção por uma pequena parte da sociedade, que é responsável pela transformação do trabalho de um espectro essencialmente natural para um conceito social. Dessa forma, as classes dominantes passam a existir se sustentando de forma única e exclusiva da exploração dos trabalhadores, que, embora dominem a técnica e o conhecimento, não possuem o acesso proprietário àquilo que lhes é seu por direito. Se na teoria já parece bastante injusto essa hierarquia de poder, é no mínimo absurdo pensar que esse sistema, como um todo, permanece vivo mesmo através dos séculos. Isso só ocorre porque, embora as opressões permaneçam as mesmas ao decorrer do tempo, as formas de alienar as pessoas sobre elas acabam se transformando conforme o tempo e a sociedade mudam. Hoje em dia, vivemos em situações de alienação tão grande que, às vezes, é impossível a gente se apropriar da realidade em que vivemos. A partir das fronteiras da quarta revolução industrial, a gente acaba extrapolando o limite entre o real e as narrativas que são criadas para nos manter alheios ao mundo e às pessoas que nos cercam.
Observando a partir de uma abordagem mais filosófica, conforme pontuam Boltanski e Schiapello, a internet pode ser vista tão somente uma maneira de materializar a nova perspectiva espiritual do capitalismo. O uso da internet hoje, através das redes sociais, é o que a gente pode considerar como uma nova manifestação do ser dentro da necessidade de cultivar a si mesmo, ou pelo menos a imagem do eu, dentro das expectativas intangíveis impostas pelo capital. David Harvey, já em 1989, cunhou o termo compressão espaço-tempo, que é um fenômeno curioso e particularmente intrínseco ao desenvolvimento da internet dentro do mundo capitalista. A gente precisa suportar a descartabilidade, a novidade e as perspectivas de obsolescência instantânea o tempo inteiro. Observados também o tempo inteiro em uma nova abordagem do panóptico definido por Foucault em Vigiar e Punir, a gente vive em uma realidade que cada vez mais se dirige às distopias de Orwell. Dentro do capitalismo contemporâneo, a essência do homem ela está dentro dos conceitos de valor e mercadoria. E, por consequência, a sua consciência em si mesmo está, de forma praticamente inexorável, atrelada aos valores de uso e de troca. A construção do eu perante a sociedade hoje fortalece as bolhas sociais derivadas das inúmeras opressões que conhecemos. Criando uma noção de identidade fortemente associada ao individualismo capitalista pós-moderno, podemos visualizar com clareza uma relação parasitária entre a construção do eu frente à sociedade que esse mesmo eu compõe. Embora não se conteste em momento algum que a individualidade e o reconhecimento de si mesmo é essencial na construção do eu, é impossível aceitar que esse processo natural, completamente inerente ao pertencimento de um homem à sociedade que o cria, esteja envenenado pelas noções capitalistas de felicidade. Embora sejam pontuadas inúmeras defesas da mercadoria como fator de alienação ao comportamento do homem frente aos seus semelhantes, é necessário entender que o capitalismo informacional acaba invertendo a situação de forma quase paradoxal. Embora inúmeras publicidades continuem aparecendo nos nossos Instagrams para vender para a gente aquilo que os algoritmos julgam necessários à construção da nossa imagem, o homem, você, nós não passamos de mercadoria. A nossa atenção, o nosso tempo, consumido story a story, de tweet a tweet, é isso que eles vendem. Entretanto, eles só vendem essa mercadoria porque eles têm informação suficiente sobre nós para fazer isso. Informação é poder, ela é mesmo. E nesse cenário entram as novas formas de subverter a ordem comum dos processos capitalistas, tão necessárias para a libertação do homem enquanto indivíduo dentro de uma sociedade. Se a internet configura uma forma de extensão à realidade no que tange as opressões milenares, então por que ela não pode também ser o palco da resistência frente a esse sistema cíclico vicioso? É aqui que entram o tema principal desse trabalho, que é os hackers. Sejam eles ativistas ou não, mas preferencialmente sim. Nesse sentido, o hacker ele é um ativista que subverte a lógica do sistema de forma a usá-la contra o próprio sistema. Ele usa as suas habilidades para promover seus ideais e ideologias em uma luta incansável pela mudança e pela liberdade do indivíduo. Pode ser, a princípio, um pouco controverso afirmar isso, mas o movimento hacker é essencialmente coletivista enquanto luta pela liberdade do homem singular. É uma troca. Paradoxalmente, quanto mais homens se tornam cientes da sua individualidade, mais pessoas atentas à estrutura da sociedade a gente terá. O caráter coletivista desse movimento pode ser interpretado como uma característica tão subversiva quanto seus próprios ideais. Se a luta da burguesia é justamente pela manutenção de um sistema excludente, onde o poder se concentra na mão de poucos, o comportamento dos grupos que atuam dentro do movimento hacktivista busca quebrar essa cadeia de opressão através da anarquia. Enquanto se posiciona como um movimento descentralizado que visa espalhar o poder entre o povo por meio da disseminação da informação, a cultura hacker se mostra um elemento muito poderoso na luta contra o capital,
porque ela subverte o seu mecanismo de ação como uma arma incomparável de poder. Mesmo que a cultura hacker leve em consideração a emancipação do eu enquanto indivíduo por meio do conhecimento, é impossível a gente descartar a relação íntima entre a liberdade da informação e o empoderamento do homem enquanto indivíduo essencial à construção e à manutenção da estrutura colaborativa que continuamente luta pela soberania da informação. A construção do hacker enquanto membro de um movimento maior é essencial para a definição de ideais coletivos, mas também é a peça fundamental para que as próprias motivações e os compromissos sejam transformados pela experiência vivida dos coletivos, nas palavras de Sérgio Amadeu. Essa transformação é muitíssimo importante e interessante na perspectiva da construção de uma cultura heterogênea, cuja marca principal em nenhum momento deixa de lado a necessidade de transgredir as fronteiras de controle do capital, uma vez que, sendo informação poder, este movimento luta de forma ativa pela disseminação do conhecimento enquanto matéria livre de propriedade. A informação quer ser livre, e a disseminação dela é, sem dúvida, uma forma de conceder poder e empoderamento a todo tipo de pessoa. Se o indivíduo possui acesso à informação sem que ela tenha sido alterada ou manipulada por qualquer veículo midiático, a gente constrói uma narrativa que possibilita o processo de interpretação em sua forma de existência mais natural possível. A busca pela liberdade da informação é uma das formas que os hackers encontraram para democratizar os processos de tomada de decisão de forma indireta. Essa intensa batalha pela distribuição do poder na sociedade moderna configura uma corajosa ação em prol do real senso de individualidade dentro dos ideais de pertencimento à sociedade, porque garante que o homem encontre a figura do eu fora das margens de manipulação do capital. Subverter as ordens de funcionamento de um sistema construído sobre a opressão sistêmica, de modo a oferecer um sopro de liberdade ao indivíduo, representa, sobretudo, a paixão pela arte que mantém a cultura hacker viva. A liberação da informação é uma forma de tornar a sociedade mais justa, porque ela dá, sobretudo, a liberdade de escolha verdadeira às pessoas. Tudo que eu falei aqui para vocês, pessoal, foi fortemente baseado no texto que escrevi para o meu artigo e nas referências que nele são citadas. Qualquer dúvida, pode escrever no chat, pode abrir o microfone, pode mandar. Ademais, muito obrigada pela atenção.